Quem eram então esses meninos aí, rapazes, né? Sadraque, ele era um príncipe ali do povo de Judá, que ele foi levado então cativo, né, para a Babilônia. O nome dele hebraico era Ananias, que significa Jeová tem sido gracioso, porque eles tinham essas práticas. Quando eles escravizavam o povo, eles usavam o nome, porque assim como o nome dos judeus tem um significado, eles também colocavam nas pessoas quais eles levavam como escravos ali o nome referente àquelas crenças dele. Então, o nome Ananias, que é o mesmo Sadraque, significa Jeová gracioso ou Jeová misericordioso. Mesaque foi o nome, né, babilônico que foi dado pelo chefe dos eunucos ali na Babilônia ao jovem Misael. Então, Mesaque era Misael, que significa Deus, quem é igual a Deus. E Abednego significa servo de Nebo. Nebo era um dos principais deuses cultuado ali na Babilônia. Então, colocaram o nome nesse Azarias, que era o nome dele judaico, o seu nome era esse no hebraico, que significava Jeová tem ajudado. O nome, querido, dessa palavra, só para você entender esse contexto, o nome dessa palavra é não nos curvaremos. Diga comigo, não nos curvaremos. Amém? Diga bem forte com autoridade, não nos curvaremos. Agora diga você, eu não me curvarei. Queridos, muitos movimentos para gerar enfraquecimento no povo de Deus, isso foi sempre constante durante toda a vida, e são muitas forças que acabam transitando ao nosso redor, desde ali da queda de Adão. O homem vive isso até hoje, ele vive rodeado, ele vive cercado por muitas influências. É por isso que Deus destaca uma legião de anjos para estar ao nosso redor, porque ao nosso derredor sempre tem uma legião de demônios tentando nos sucumbir, nos matar. São, na verdade, no mundo, Deus de todos os tamanhos, de todas as cores, de todos os gostos. Alguns que são erigidos ali pelo autoritarismo do homem, outros são levantados pelas religiões, e ainda outros são levantados no interior de cada um de nós. Nós, às vezes, temos essa capacidade de construir na nossa vida deuses, mas glórias sejam dadas a Jesus, louvor seja dado a Deus, porque nunca faltou remanescente, alguém que desperta no contexto a presença de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, homens e mulheres que não estão dispostos mesmo a negociar a fé. E alguns na história bíblica, eles foram assim tão intensos nessa verdade que nos causam conflitos interiores, reflexões sobre que tipo de fé nós estamos vivendo, que tipo de fé. Nós vivemos dias, o Jorge falou isso enquanto ministrava aqui, a gente vive dias que parece que a gente está meio temeroso, há uma ansiedade no ar, há uma preocupação no ar. Talvez esses dias são propícios para que o inimigo encontre um espaço para gerar em nosso coração algumas seguranças que na verdade não valem nada se Deus não gerar em nosso coração a verdadeira segurança. Será que nós estamos vivendo, querido, esse nível de fé verdadeira que nem mesmo frente à morte se rende aí essas negociatas do diabo, às vezes para a gente se dar bem na vida? Será que nós estamos com esse nível de fé disposto a negar qualquer coisa para não negociar a nossa fé? Sim, querido, as formas se mudaram, e mudaram bastante nos últimos anos, mas os atores não são sempre os mesmos. Quem está sempre envolvido na história da humanidade? Deus, o homem e o diabo. Não há outros atores, não há outros. O ator principal é sempre Deus, que é o Criador de todas as coisas, sempre nos procurando ali, sempre desejando contracenar com a gente na implantação do seu reino. Deus sempre nos colocando ali na história que Ele escreveu, e Ele mesmo é que protagonizou a cena mais trágica desse
teatro, né, real, ele nos ofereceu perdão de graça, né? De graças, mas somente para nós, querido, porque para Deus, né, para esse Deus encarnado em Cristo, custou o sacrifício da sua própria vida. E qual é a participação do homem? Mesmo, querido, com seu orgulho, mesmo com toda a nossa ambição, continua sendo o homem a esperança para trazer Cristo à humanidade. Romanos, né, 8,19 diz que a criação, ela geme, ela guarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E qual é o papel do diabo, o enganador? Seu papel é esse, enganar o homem. É assim que ele trabalha, e nós já sabemos disso. Mas ainda assim, muitas vezes, nós caímos nas suas astutas ciladas. E acabamos, querido, de ler essa história linda, né, de milagres, um testemunho de confiança. Mas, acima de tudo, um testemunho de fé, um testemunho de esperança em Deus. Porque quando falta isso, querido, para a gente ceder a esses encantos aí do mundo, se torna mais fácil, isso se torna mais atrativo. Porém, né, o que pode nos levar, né, ou nos livrar dessa fornalha, também é aquele que pode nos levar para a eternidade. É o mesmo que nos livra dessas tentações, é o mesmo que nos coloca na eternidade com Ele, mas o mesmo que nos faz fugir da fornalha, também é o mesmo que vai fazer com que vivamos a eternidade, não com o Senhor Jesus. Queridos, eu gostaria, né, de trazer essa reflexão sobre essa passagem e a gente tirar algumas lições para a nossa vida. Nabucodonosor, ele dá ali para aquele jovem uma sentença terrível para todos, não é só para aquele jovem, mas para todos que não adorassem essa imagem. Ele diz no versículo 6, quem não prostrar em terra e não adorar será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Quando, querido, nós deparamos aí com uma sentença nessa proporção e a gente começa a analisar os fatos, né, que hoje nos faz ceder, isso é simplesmente aterrorizante, né? Comparado a uma fornalha como essa, aquecida 7 vezes mais, que matou, né, até mesmo aquelas pessoas que lançaram, aqueles que levaram Sadraque e Mesaque para jogar na fornalha, e eles morreram queimados sem, ali só de estar na porta da fornalha. Imagina o nível disso. Mas comparado a isso, querido, nós podemos dizer que nos dias de hoje, às vezes basta um palitinho de fósforo, que muito acabam negando a sua fé, acabam negando o seu Deus, sua família, e negando até a sua própria salvação. Esses 3 amigos, eles firmaram um compromisso com Deus. Não nos curvaremos diante de outros deuses. Não nos curvaremos diante de qualquer circunstância. Não vamos nos curvar, o versículo 18, mas se Ele não nos livrar, saiba ao rei. Ele está falando, se Deus não nos livrar, saiba ao rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou erguer. Queridos, isso é mais que um ato de coragem. Nenhum homem tem tanta coragem assim. Se isso não fosse um ato de fé, certamente ninguém suportaria. É preciso enxergar além do que os olhos naturais podem ver. É preciso, querido, ter total convencimento da eternidade. É tipo assim, não tem problema se eu morrer, eu vou estar na eternidade. Se Ele me salvar, eu vou estar na eternidade. É essa a compreensão que ele estava. E eu não vejo nenhum ato de coragem, querido, nesses 3 rapazes, mas eu vejo um ato de ousadia, de fé, no que Deus poderá fazer ou não. É um ato de fé. Saber olhar e não pensar, sabe, só em uma coisa que Deus pode fazer. Olha, se Deus livrar a gente da fornalha, a gente vai. Se não livrar, olha, diante dessas circunstâncias, Deus, fala comigo. Me dê uma palavra profética, levanta um profeta, fala alguma coisa, né, vai lá fazer, jogar o dedão na Bíblia, tirar a caixinha de promessas. Se o Senhor falar alguma coisa, aí eu faço ou não. Querido, eles não tinham uma convicção de nada.
a única era da eternidade. Não importa o que acontecer, nós continuamos sabendo que nós estamos com Deus na eternidade, sendo salvo ou morrendo, nós estaremos. Então não é um ato de coragem, é um ato de fé, né, querido? Eles declararam: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Querido, eu acredito, né, que coragem tem a ver, sim, com a nossa humanidade. Porém, fé é permitir que o favor, é permitir que essa graça de Deus seja derramada sobre nós. É muito mais do que coragem isso. É mais do que coragem. Coragem está relacionada à nossa humanidade, né? Eu posso, né, ser valente, eu posso ser corajoso, mas quando nos movemos em fé, isso ultrapassa os limites de qualquer coragem humana. É uma confiança em Deus que não está apoiada em algum merecimento, mas somente na graça do Senhor. A pessoa não pensa se ele merece ser salvo, se ele merece ser tirado daquela fornalha ou morrer. Não, ele está apoiado simplesmente na graça de Deus, né? O que eles estavam convictos, queridos, era que suas defesas não iriam mudar de jeito nenhum a sentença daquele rei. Eles estavam convictos que eles dependiam único e exclusivamente, né, do favor de Deus. Eles disseram no versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Nós não precisamos e não vamos gastar tempo nos defendendo diante de ti. A nossa convicção é tal que não estamos preocupados com o que você vai fazer. Nós não vamos gastar tempo explicando a nossa fé, explicando a nossa decisão, não vamos. Porque nós estamos convictos. É na fornalha que você quer, bote lá. Está nas tuas mãos e não vamos questionar. Às vezes, querido, nós confiamos tanto nas nossas explicações, nas nossas justificativas, nas nossas razões, que aí nós colocamos todas as nossas esperanças nisso. E quando isso acontece, nós acabamos nos curvando diante das ofertas do inimigo. E depois, querido, que a gente faz isso, a gente começa a explicar para Deus e para as pessoas, e quase sempre a explicação se resume: ó irmão, a carne é fraca. É isso ou não é? Quando há muita explicação, sem a convicção de uma eternidade, de que o Deus que nós servimos pode ou não fazer o que nós esperamos, isso não importa. Quando nós, querido, não temos esse nível de fé, quando nós nos apoiamos na nossa coragem, naquilo que nós podemos suportar, a gente é fraco mesmo. Mas quando olhamos para a eternidade, né, com a nossa vida, sabe, totalmente encharcada de fé, então, querido, nós não vamos nunca falar que a nossa carne é fraca. Não vai sobrar espaço para esse tipo de explicação, porque a fraqueza da nossa carne não vai participar desse processo. Não vai, porque nós vamos olhar para as circunstâncias e dizer: olha, carne, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Eu não vou permitir que a minha fraqueza domine ou invente explicações, ou tente explicações para aquilo que Deus quer que eu enfrente aqui nessa vida. Esses 3 amigos disseram: nós não precisamos defender-nos diante de ti, ó Nabucodonosor. Querido, uau, que foco é esse na eternidade? Esse, querido, é o reconhecimento que nenhuma defesa humana é suficiente para nos livrar das fornalhas dessa vida. E a vida, querido, ela é sim cheia de fornalhas ardentes. É preciso passar por elas para a gente ser provado, para depois ser aprovado. São muitas as fornalhas que nós enfrentamos diariamente. Nós não podemos nos amedrontar diante delas, mas sim passar por elas, mas com a certeza de que Deus está sempre conosco. Amém? Olha o que eles disseram no versículo 17: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei.
Querido, eles não condicionaram a viver ou não, eles só estavam dizendo, ele vai nos livrar. Se ele nos matar, nós vamos estar com ele. Se a gente viver, nós vamos estar com ele. De qualquer forma, rei, nós vamos ser livrados das suas mãos. Isso é fé, querido. Querido, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles só tinham uma certeza: morrendo ou sobrevivendo, eles glorificariam a Deus com as suas vidas. Eles estavam dizendo, aconteça o que acontecer, Ele nos livrará da sua mão, Nabucodonosor. E isso é que acontece, querido, quando nós não nos curvamos diante do pecado. Nós estamos em cheio, caminhando, trilhando, assaltando a nossa eternidade. Nós estamos trilhando o caminho para a nossa eternidade. Nós estamos colocando Deus na nossa vida e nós estamos colocando a nossa vida em Deus. Quantas vezes, querido, diante dos desafios, nós escolhemos o pecado. E nós temos muitos, mas muitos exemplos na Bíblia. Davi, ao invés da fornalha, ele escolheu o quê? Batseba. Era a fornalha dele. Ele tinha que dizer não, ele tinha que sustentar o que ele acreditava, a sua unidade, a sua aliança com Deus, e dizer não. Judas, qual foi a fornalha dele? A fornalha que ele correu, aquelas 30 moedas. Vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas. Ananias e Safira disseram não à fornalha, mas eles disseram sim à mentira. Quando eles mentiram ao Espírito Santo e foram mortos. Caim, ele escolheu matar o seu irmão do que dizer não à inveja. A sua inveja, querido, ela tinha que ser derretida naquela fornalha. Mas ele escolheu, ao invés da fornalha e vencer aquele espírito de inveja, ele escolheu matar os seus irmãos. Os irmãos de José escolheram vendê-lo por causa de ciúmes, ao invés de vencer esse ciúme nos seus corações. Essa era a fornalha dele. Sansão escolheu ali os encantos de Dalila, ao invés da fornalha. Ele tinha que vencer isso, querido. Ele tinha que permitir entrar naquela fornalha, mas resistir àquilo, como Sadraque, Mesaque e tantos outros, querido. E nós, qual será, querido, a fornalha que hoje está diante de nós? Que está difícil resistir, que a gente já começou a explicar, a tentar dar explicação para aquela situação e não estamos confiando plenamente no Senhor. Outra coisa, querido, que me chama a atenção é que eles não suplicaram nenhuma misericórdia daquele rei. Você não vê em todo o texto clemência alguma, não, eles não suplicaram nada. Por quê, querido? Simples. Sua reverência e o temor só eram para Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aquele rei estava agindo perversamente para com eles. Eles nem quiseram nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de explicação. Nos livra, rei, nos livra. Sabe, tipo assim, olha, a gente não vai adorar, mas vê qualquer coisa que a gente pode fazer para você não matar a gente. Não tem alguma coisa, a gente não pode ficar preso o resto da vida. Nós não vemos eles fazerem isso. Eles não clamaram por clemência alguma, mas se ele não nos livrar, eles disseram no versículo 18, sabe ao rei que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles agravaram a coisa, além de não pedir misericórdia, ele está dizendo, não adianta. Nós não vamos nos curvar. Talvez o rei, talvez não, no texto a gente vê, ele tentou, olha, se vocês não querem pensar direito, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão para aquela fornalha, e eu vou aquecer 7 vezes mais. Mas eles disseram, não, rei, nós não vamos, não adianta, nós não vamos. Que fé ousada, querido. Eles não ficaram desesperados, eles não ficaram cheios de medo ali, olhando o calor daquela fornalha que estava esperando eles, porque às vezes a gente faz isso. A gente olha assim e fala, não, eu vou ter que enfrentar isso, eu vou ter que dizer não para isso, eu vou ter que dizer sim para isso, eu vou ter que resistir isso. E quando nós começamos a olhar demais na fornalha, ela se torna mais quente. E aí fica mais fácil a gente tentar escapar da fornalha e justificar com os nossos erros, nossos pecados, querido. Eles não ficaram olhando para aquela fornalha. Eu acho que eles nem olharam, porque eles já estavam tão decididos. Olha,
Não, rei, é isso, é a nossa escolha, não vai mudar de jeito nenhum. Eles já tinham decidido em seus corações que eles não iam se contaminar com aquelas possibilidades que o mundo daquela época poderia oferecer para eles. Querido, a nossa confiança e o nosso temor em Deus precisam superar os nossos medos, precisam superar os nossos desejos, e só assim nós vamos provar e nós vamos poder testemunhar, como estamos fazendo, os livramentos do Senhor na nossa vida. O Salmo 34, 8, 9 diz: prove e veja que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Provérbios 22, 4 diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza e honra e a vida. O que é o rei fez com Sadraque e Mesaque e Abednego? Deixaram eles ricos depois. Por quê? Porque a recompensa, da humildade, do temor no Senhor é riqueza, honra e vida. Eles receberam honra. Viu quando o rei tirou eles, colocaram eles junto com aqueles que eram do conselho do rei, para caminhar junto, eles se tornaram pessoas importantes ali, eles foram honrados ali naquele meio, muito honrados, eles foram enriquecidos, porque o rei entregou para eles riquezas, e eles não foram mortos, eles receberam vida. Há uma recompensa para aqueles que não se dobram diante dos deuses dessa vida, que podem ser muito nos dias de hoje: fama, dinheiro. Nós podemos escapar da fornalha por causa, querido, de poucos reais ali. Nós acabamos nos cedendo às vezes no negócio. Nós escapamos da fornalha para levar algumas vantagens, para adquirir algum poder, para sustentar algum vício. E hoje eu vi uma palavra, eu estava procurando, eu tinha esquecido o que é a idolatria ao corpo, E aí eu fui procurar, existe uma palavra nova para, como é que chama a adoração ao corpo? Ninguém lembra? Uma pessoa adora o seu narcisismo, Mas existe hoje a corpolatria. Que a pessoa, agora ela adora o seu corpo e ela faz tudo pelo corpo, ela se estraga tudo por causa do seu corpo. É corpolatria, uma espécie de idolatria ao corpo, querido. Então, existem tantas coisas. Nossas decisões, querido, elas devem confrontar e afrontar o mundo. Se esse mundo, cremos, ele jaz do maligno, minhas decisões, suas decisões, têm que confrontá-lo. Não dá, querido, para a gente andar nesse padrão, não dá. Não dá. Nós somos confrontados o tempo todo, nós vemos nos nossos dias, aquelas pessoas que se posicionam nessa fé em Jesus, muitas vezes são cancelados. Eles estão sofrendo assédios nas escolas, na faculdade, no trabalho. Mas eu quero dizer para você, querido, que talvez estão passando por isso. Não retire esse manto de santidade. Não se despe da sua pureza. Não despreze essa autoridade como filho de Deus, mesmo que esses desafios sejam amedrontadores, querido. Olha o que diz o versículo 21. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Eles manteram a sua postura, querido. Sabe aquela hora, queridos, que já não é mais um sarrinho que estão tirando na gente, numa humilhaçãozinha aqui, outra colar, mas já é uma ameaça, sabe? Aquela ameaça de reprovação numa matéria ali na faculdade que você está sofrendo. Um assédio moral, um assédio sexual, uma discriminação. É assim, querido, que está acontecendo nos nossos dias. O objetivo é desviar o nosso foco, a nossa fé, e nos fazer curvar diante dos padrões que são estabelecidos por eles. Você que estuda sabe do que eu estou falando, você que está numa empresa, você que está aí num bom cargo, você sabe do que eu estou falando, que preço você paga, as fornalhas que você vai todo dia para não se render a esses assédios morais e todo tipo de assédio. A nossa postura e decisão, querido, elas precisam, eu sempre falo disso, todas as nossas decisões precisam ser tomadas antecipadamente, ela precisa estar bem estabelecida no nosso coração.
não me sujeitarei a nada que fere a minha comunhão com Deus, porque eu não vivo como base no que os homens podem me dar ou me tirar. Daniel, no capítulo 1, versículo 8, ele diz: eu não vou me contaminar com as coisas do reino, com as coisas do rei, com as iguarias do rei. Ele decidiu no seu coração não se contaminar. Daniel era amigo desses três, que são contemporâneos. E Daniel foi tão honrado quanto Sadraque, Mesaque e Abidnego, se tornou um governador ali na Babilônia. Não vou ceder ao que você quer. Eu não vou ferir a minha comunhão com Deus. Eu escolho a fornalha, eu escolho o que é mais difícil. Você quer me reprovar se eu não sair com você? Você quer me mandar embora se eu não ceder para você o meu corpo? Eu escolho a fornalha, me manda embora, mas eu não vou ferir minha comunhão com o Senhor. É assim, querido. Mesmo que isso me dê prejuízo nessa vida, não negarei a minha fé, porque não há nenhuma perda quando Deus é honrado, quando Deus é adorado. Ainda, querido, que aqui na terra eu não receba o que eu espero, eu continuo olhando firmemente para a eternidade. Porque eu não estou perdendo quando eu não aceito pecar, quando eu não cedo às tentações, às facilidades do mundo, quando eu não cedo. Eu estou caminhando firmemente para a eternidade. Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela glória que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra de Deus Pai, à direita de Deus. É impossível, querido, olhar para Jesus e não ser visto por Ele. Fornalha, querido, não é a casa de nenhum filho de Deus, amém? É só uma passagem. E nem as suas roupas irão queimar. Nem o fio de cabelo deles queimou. Nem cheirando, o texto diz, são muito detalhe, nem o cheirinho de fumaça, eles ficaram, nem com cheirinho de fumaça, eles ficaram no corpo. Quando não nos curvamos diante dos deuses desse mundo, nós somos agraciados pela presença contínua do Senhor, querido. E eu entendo, querido, que aqueles rapazes, eles não tiveram ali uma visita surpresa, né, do Senhor Jesus naquela fornalha. Não é isso que eu creio na promessa de Jesus, que sempre estaria conosco, em Mateus 28:20, que nunca nos desampararia, lá em Josué, no capítulo 1. Eu estou sempre com vocês, eu não apareço porque a coisa aperta. Eu estou sempre com vocês. Não há como alguém me pegar de surpresa. Ele estava ali assistindo toda aquela sentença, toda aquela falação, né, aquela falácia de Nabucodonosor. Você acha que Deus não estava ali? Ou Deus estava, o que eu vou fazer agora? Se lançar esses dois lá, o que eu faço? Eu vou ter que inventar alguma coisa. Não, Deus estava com ele. Deus está com você nas suas lutas. Sabe quando você está resistindo? Deus está ali com você naquela fornalha. Amém, querido? Isaías 59 diz que é o pecado que nos faz com que Deus não nos ouça, assim como também a santidade e o temor é o que faz com que nós nos aproximemos dele. O Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Esse temor, querido. Então, quem teme o Senhor, ele é guardado milagrosamente em todo o tempo. É um amigo, querido, que conhece a intimidade do Senhor. E será sempre alvo das intervenções milagrosas de Deus, porque vive em aliança com Ele. Deus tem uma aliança com você, acabou, não tem fornalha, não tem 7 vezes mais, né, fogo, não tem, porque Deus tem uma aliança com você. Versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando. Passeando. Uma fornalha 7 vezes mais, né? Os 4 lá passeando a fornalha. O
Quem sabe, Jesus estava ali, no maior papo com eles, né? Porque não fala um anjo, foi lá, diz que o anjo, o texto diz o anjo. Respondeu, eu vejo, porém, 4 homens soltos e andando, passeando dentro do fogo. E nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Você tem alguma dúvida? Que o quarto ou o segundo, não sei qual é a situação, vai estar sempre com você. Tem sempre alguém que parece que não vai chegar, mas ele não vai chegar porque ele já está lá. Quando a nossa fé, querido, traz a existência, quando a nossa fé traz à vista aquele que sempre está conosco, até os nossos acusadores veem. Quando nós trazemos pela fé, quando nós testemunhamos a nossa fé, os nossos acusadores têm que confessar algo diferente. Há mais alguém com ele. Eu não sei o que eu queria fazer o mal, eu queria destruir essa vida, mas eu não consigo. Você já teve a experiência de algum, vamos usar a expressão, aqui o YouTube acaba coitando a gente, mas alguns dizem, eu tentei fazer mal, quando você chegou, eu não pude fazer aquele trabalho, eu não pude falar aquilo, eu não consegui falar aquilo, porque chegou mais alguém que você não viu, que ele não viu, ou talvez não viu, mas ele percebeu aquela presença. Eles mesmos, querido, os nossos inimigos mesmos vão começar, os nossos acusadores, eles mesmos vão começar a confessar que o Senhor está conosco. Sabe, querido, quando o povo de Israel, eles iam entrando na terra prometida, os povos tremiam, porque eles não eram o povo, eles temiam a Deus, eles têm um Deus poderoso, não adianta a gente enfrentar. E não é diferente assim como com Israel até hoje. País desse tamanhozinho, que muitos dos nossos estados é muito maior do que eles. Mas não mexe com os meninos. O problema, querido, é que nós, às vezes, gostamos de mostrar Jesus para as pessoas só quando a gente compra um carro novo. A gente compra uma casa nova, só quando nós prosperamos financeiramente. Nós gostamos de mostrar Jesus quando Ele nos cura, não é assim, Jesus me curou, Jesus, olha o meu carro, Jesus me deu esse carro. Mas, querido, e na fornalha? Nós estamos dispostos a entrar com Ele, porque eu creio, querido, que ali é um bom lugar para Ele também se revelar. Nós testemunhamos muito do que Jesus, dessas coisas que eu citei, mas pouco, querido, da nossa vida na fornalha, dos nossos passeios com Ele nas nossas fornalhas. Foi assim, com aquele carcereiro na fornalha dele ali, na fornalha dele não, mas de Paulo e de Silas, naquela prisão. Ele viu o que o Senhor Jesus fez. Foi num lugar adverso, foi assim com os que assistiam a fornalha de Estevão, seu apedrejamento. Anjos descendo, subindo, anjos testemunhando a respeito dele, os céus abriram ali sobre ele. Foi assim na fornalha de Abraão, oferecendo o seu filho Isaque. O cordeiro se revelou ali, eis ali o cordeiro. Não faça isso. Essas coisas loucas também revelam o Filho de Deus. Foi assim com Daniel na cova dos leões, a fornalha dele. O Senhor se revelou ali. Deus sempre é revelado quando nos dispomos a vencer a tentação do pecado. Eu vejo também, querido, o Pai sempre conformando ali a identidade do Filho de Jesus. Para mim, querido, isso tem a ver com as horas que viriam mais tarde, a sua crucificação. Embora o Senhor Jesus se sentindo ali desamparado, Jesus sabia que ele tinha um pai, ele diz: Pai, por que me desamparaste? Mesmo sentindo um pai que virou as costas para ele, virou a face para ele, ele sabia que tinha um pai. Então, mesmo o pai não podendo ter comunhão com ele durante aquelas horas, porque Deus é santo, e naquela cruz estava o seu filho ali totalmente tornado em pecado, e Deus não poderia ali tocar, mas apenas julgar, condenar. Querido, nós não conseguimos entender isso, é um grande mistério, e por enquanto está inacessível a nós. Mas o que eu quero dizer, querido, é que mesmo assim, o Pai ele foi trazido pelo Senhor Jesus.
Ele disse bem claro, mesmo se sentindo abandonado, ele testemunhou para todas aquelas pessoas que ele tinha um pai. Um pai. Ele sabia que ele tinha um pai, que no momento, por causa do seu pecado, não podia olhar. Sabe, querido, tem vezes que nós estamos tão cheios de pecado. Esse é um bom momento para a gente mostrar que a gente tem um pai, para a gente gritar que tem um pai. Porque normalmente, quando nós estamos cheios, nós achamos que Deus nos abandonou para sempre. Todo o nosso pecado estava em Cristo. Ele sabia dessa condição, mas ele sabia também que tinha um pai. Não importa no que se você se envolveu, aonde você se enfiou, o que você está fazendo, você tem um pai que não te abandona. E se você gritar por ele, talvez demore alguns dias, talvez você vai passar por um processo dolorido de morte da sua carne, mas no terceiro dia você vai ressuscitar também com ele, porque se você morrer com ele também você vai ressuscitar. E essa precisa ser a nossa resposta diante do pecado, né, das propostas desse mundo. Eu tenho um pai, eu confio nele, minha fé não depende das circunstâncias e nem do sistema desse mundo. Eu estou amparado por Jesus, independente do que possa acontecer. Sabe, queridos, é incrível a maneira que Deus nos honra no mesmo lugar da nossa humilhação. Isso não é uma doutrina que eu estabeleci, não, é só uma constatação. A obra de Deus não está condicionada somente a isso, a salvar a nossa pele. Não, querida, muitas vezes não foi assim. Mas nesse caso, ouça o que aconteceu. Então se chegou Nabucodonosor, à porta do forno, de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos sátrapas e aos prefeitos, aos presidentes, aos capitães do rei, contemplando esses os homens que viram que o fogo não tinha tido nenhum poder sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem suas capas mudaram, nem cheiro de fogo havia passado por eles. Falou Nabucodonosor, e eu já li esse texto para vocês, os honrou, né, reconheceu, ele disse: o Senhor enviou o seu servo para livrar vocês, né, porque vocês confiaram nele. Olha só, o homem que mandara ele para o forno agora está reconhecendo Deus, está conhecendo não só Deus, quem Deus era para ele, mas quem eles eram para Deus, querido. Para concluir, não tenha medo, querido. Não tenha medo do que está por vir, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, se você não se curvar ao sistema desse mundo, Deus não só pode livrar você das consequências, mas ainda te fazer prosperar. A fé, querido, é demonstrada por esses homens, deve ser um exemplo para nós, de maneira que nós podemos aprender muitas lições com essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego. A primeira delas que eu quero deixar para você: mesmo longe da sua terra natal e tendo seus nomes trocados, os 3 jovens, eles não perderam sua verdadeira identidade. Isso nos mostra que mesmo em momentos de grande adversidade, diante de situações, né, as quais os nossos olhos parecem, né, elas parecem insuperáveis, nós não devemos esquecer de quem realmente nós somos. Não podemos olhar para as circunstâncias e esquecer do que somos, porque se você esquecer de quem você é, o fogo vai arder mais, a fornalha vai ficar mais quente, e você vai optar pelo pecado, vai optar pelo engano, pelo erro. Não esqueça de quem que você é, tem que passar por isso, para não ceder aquilo. Então eu vou passar, eu tenho que ser mandado embora para não ceder isso, eu vou ser mandado embora. Eu tenho que não me emprestar meu corpo para você para guardar esse emprego, eu não vou fazer isso. Eu tenho que dar o meu corpo para você para manter esse namoro, esquece, eu não vou fazer isso. Se você manter sua postura, querido, de filho de Deus, certamente você não vai negociar o que você é, porque quando nós negociamos com o pecado, nós estamos negociando com o pai da mentira, com o próprio Satanás.
Nós estamos negando a nossa identidade de filho de Deus. Eu também queria deixar para você que mesmo diante dessas, né, regalias e ofertas do rei, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles mantiveram seus princípios, decidindo não se contaminarem. Olha bem, querido, não foi porque o rei os livrou, que agora agora então, não. Eles continuaram a sua postura, mesmo depois de receber, né, essas regalias do rei. Infelizmente, querido, hoje em dia, muitas pessoas, diante da primeira oferta, eles abandonam as suas convicções. Suas convicções. Um dia o meu pastor disse: Ney, pode tirar tudo de você, mas suas convicções ninguém consegue tirar. Eles podem até destruir por um tempo, né, a sua fé naquele momento pode esmorecer, mas sua convicção nunca vai. Por isso que o desviado é um perturbado. Por isso que está vivendo enfinhado no pecado é um perturbado, porque ele tem convicções e ele sabe que aquilo é errado. Às vezes, querido, o pecado se torna uma fornalha mais ardente, até aqui, né, do que a própria fornalha. E, querido, se a gente escapar da fornalha aqui, será que nós vamos escapar do fogo eterno depois? Obviamente que não. Também aprendemos que aquele que tem a fé verdadeira prefere a morte a essa, né, possibilidade de apostasia. O verdadeiro servo de Deus, ele confia no Senhor, mesmo que isso custe a sua própria vida. Aprendemos também a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, diante do questionamento da Nabucodonosor. Ela dá para a gente, querido, essa resposta dele, uma aula de muita sabedoria. Ao invés, querido, da gente dizer, muitas vezes, né, eu declaro, eu tomo posse, eu determino, que a gente possa dizer: se Deus a quem eu sirvo, se Ele quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer, mas mesmo assim eu não vou me curvar diante de outras coisas. Nosso Deus, querido, Ele não é o nosso mordomo. Nosso Deus não é mordomo de homem algum, Ele é soberano, Ele é criador dos céus e da terra. Deus, Ele é o Altíssimo, e não há outro Deus como Ele. Nabucodonosor, esse rei pagão, ele parece ter, né, conseguido entender que aquilo que às vezes muitos crentes de hoje não conseguem entender. O testemunho, querido, de quem é fiel, reflete a verdade sobre Deus, aos olhos, talvez aí do mais vil pecador, o mais corrupto pecador. Um testemunho da presença de Deus é inegável. Mas às vezes, nos dias de hoje, nós vemos Deus se manifestando, Deus se revelando, e mesmo assim, querido, não gera temor. Nabucodonosor, que era um homem, querido, mergulhado no paganismo, ele reconheceu o poder de Deus diante da atitude daqueles homens. O mesmo cara que estabeleceu aquele decreto no reino, foi o mesmo cara que depois estava agora pregando o evangelho, reconhecendo, né, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu quero te perguntar, qual tem sido o seu testemunho diante dos incrédulos? Qual tem sido? Quem nós mostramos às pessoas com os nossos atos, nossas atitudes? As pessoas têm visto a gente sair da fornalha ileso, ou sapecado, ou morto, mas não cedendo ao pecado? Será que o pecado consegue ver, o pecador, né, consegue ver esse Cristo ressuscitado, reinando ali em nossas vidas? Não vamos nos prostrar, querido, diante de nenhuma ideologia humana, amém? Nada que é mundano, não importa, né, quem ordenou, não importa, não importa. Não importa, querido, quem vai ganhar a eleição, não importa, o nosso Deus continua maravilhoso, poderoso, não importa, não importa, não importa o que vão fazer, não importa, não importa, se é um, se é outro, não importa, querido, nós temos um só Deus, só Ele nós vamos adorar, nós vamos continuar adorando e servindo,
e Ele está conosco, amém? E se Ele é por nós, Denise, se Ele é por nós, se Ele é por nós, isso, então dê um brado de vitória, aleluia.